Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 28 de outubro ao dia 3 de novembro de 2024. Qual o Conselho dos Arcanos para a gente, para essa semana que a gente tem pela frente? Bom gente, o arcano principal que saiu aí para a gente foi a Justiça. É importante dizer que essa semana nós estamos fechando a lunação libriana, que fala justamente da balança, da justiça. E como a gente está falando de fechamento de ciclo, esse arcano ele está mostrando para a gente, bom, procure ver os resultados que você teve, quais foram os efeitos na sua vida que vieram por alguma causa, ou seja, o que você ocasionou na sua vida que resultou nos efeitos que você vem recebendo. É uma semana para refletir sobre isso, até porque o arcano para ativar saiu o 8 de copas, e o 8 de copas é a nossa busca, é a busca pelo Santo Graal, é a busca do entendimento do nosso caminho, do sentido da nossa vida. Então o arcano principal ele está dizendo para a gente, olha, reflita aí e veja quais foram os resultados que você obteve, o que você deseja mudar na sua vida para que você não cause as mesmas situações e receba de volta os efeitos das suas ações. Então é uma semana muito bacana para a gente refletir, inclusive na sexta-feira a gente vai ter a lua nova ocorrendo no signo de Escorpião, que é a lunação escorpiana, que convida a gente a um mergulho profundo também. É o início de um ciclo em que a gente lida com sombras e luz, quando aqueles temas que a gente quer esconder, que a gente quer esquecer, eles vêm à tona. O sol ilumina a parte mais profunda da nossa alma. E lembrando que a lua nova, ela tem efeito 3 dias antes e 3 dias depois do dia da lunação. Então a gente tem de quarta até segunda, lidando com o plantar de uma nova semente, mas nessas águas profundas escorpianas. Porém, antes disso, a gente pode fazer essa análise e também, gente, é válido a gente tentar entender aonde que a gente está tendo conflito, desarmonia, desequilíbrio, como que está a nossa paz de espírito, o que tira a nossa paz de espírito e como que a gente pode encontrar esta paz de espírito. Esse arcano maior, ele está dizendo, busque as respostas, pese na balança de Libra aqui, né? Pese na balança o que precisa ser retirado, o que precisa ser mantido, quais as mudanças precisam ser feitas. E lembre-se, toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. Isso é uma lei hermética. Então, para você ter respostas diferentes, efeitos diferentes, é importante você avaliar as causas. Quais atitudes você está tendo que ocasionam uma egrégora, uma energia em que você tem o resultado daquilo que você não quer? E como fazer essa mudança? É aí é que tá. Bom, mas lembrando, o arcano maior ele não está sozinho, ele está acompanhado de 2 arcanos menores, sendo que um é na energia para a gente evitar e, obviamente, a energia para a gente ativar. A energia que saiu aí para a gente evitar, gente, foi o 5 de paus. O 5 de paus, como vocês podem ver, é um arcano bastante bélico, onde a gente vê briga, disputa, combate, mas vocês veem que todos esses homens aqui estão saindo de uma mesma árvore, são ramos de uma mesma energia, de uma mesma força. E olhando também para essa imagem, é importante a gente ver que se esse aqui agride esse e esse agride esse, vocês percebem que de alguma forma esses dois estão agredindo justamente a força central que é a própria árvore. Então um está querendo destruir o outro, mas na verdade eles fazem parte de uma estrutura única. Se essa estrutura fica balançada, se ela fica adoecida, prejudicada, todos eles se prejudicam. Então é interessante olhar para essa imagem para que a gente reflita que quando a gente entra em conflito, em guerra, em disputas, quando a gente quer fazer um mal, quando a gente quer se vingar, quando a gente quer destruir alguém, esse arcano ele está dando a mensagem para a gente. Nós somos uma coisa só. Imagina isso aqui, olha, sendo um planeta, como o planeta Terra, onde a raiz de tudo isso é essa árvore e cada um dos seres humanos encarnados no planeta estão aí disputando, brigando entre si, quando na verdade estão atingindo a própria essência, a si próprio. Esse arcano ele está pedindo para a gente evitar brigas, discussão, descontrole, mas tirando aqui pelo arcano principal, é importante a gente ver a mensagem desse arcano principal. O que ele está querendo?
paz, equilíbrio, harmonia. Ele quer ser justo, é uma energia justa. Se está de mais, vamos equilibrar. Se está de menos, vamos equilibrar. O arcano da justiça faz isso, busca o equilíbrio. Mas é claro, gente, essa semana a gente está tendo a oposição de Marte e Plutão. Marte no signo de Câncer e Plutão no signo de Capricórnio. Esse arcano representa o embate desses dois. Esses dois estão ali se encarando, se olhando de frente. E o ideal essa semana é a gente evitar esses conflitos, porque como eu falei no vídeo do céu da semana, as nossas emoções estão explodindo, ou seja, essas ondas emocionais podem vir em forma de tsunami. E vocês sabem o efeito do tsunami. Vocês sabem o quão destruidor é. E os tsunamis destroem estruturas sólidas, construídas com concreto. Se a onda vier com força, vocês sabem que a água é capaz de destruir qualquer estrutura. Então, essa semana é uma semana que a gente precisa evitar esse conflito, essa energia bélica, mas evite reprimir os seus sentimentos, que aí é o 8 de copas. O 8 de copas fala dessa busca pelo entendimento dos seus sentimentos, do que está acontecendo nessas águas que de repente estão fervendo, que estão descontroladas, que estão conflituosas, que estão desesperadas, aflitas, ansiosas. O que está acontecendo no seu mundo interior? E esse arcano para a gente ativar está dizendo justamente isso. Busque o entendimento, procure entender, achar o sentido, o significado para tudo isso que está acontecendo dentro de você. É claro que essa imagem pode representar uma pessoa saindo do seu habitat natural, mas também pode representar um mergulho para aquele mundo desconhecido, um mundo em que é importante entender o seu mundo interior. E mais uma vez a gente tem essa imagem em que esse homem ele está com a metade do corpo para fora da água e a outra metade para dentro. Aqui nós temos a representação de um povo, de um animal, e aqui nós temos a representação de um homem. O arcano 8, ele está pedindo essa reflexão. Então esse arcano ele está falando de uma consciência. É buscar a sua consciência em relação àquilo que está profundo dentro dos seus sentimentos, no seu passado, na sua história, na sua família e até mesmo nos seus conflitos internos. Esse arcano aqui, ele pode representar também a busca dos conflitos que você tem dentro de você. Ao invés de externalizar esse conflito, busque o porquê que você sente esse conflito. E aí é quando você consegue, de repente, apaziguar, porque você está entendendo que as águas que fervem, fervem dentro de você. É como a energia escorpiana, quando a gente fala da dose certa do veneno da cobra, que o veneno da cobra pode matar, mas o próprio veneno da cobra é o antídoto para a cura. Tudo depende da dosagem. E o signo de escorpião fala desse envenenamento das nossas águas profundas. Fala das sombras que a gente precisa abraçar e entender. Então os arcanos estão falando para a gente. Procure entender o que faz as suas águas internas ferverem e como que você pode trabalhar com elas de forma sábia. E aí a gente tem o oráculo da semana, que saiu aí os círculos. Só que essa mensagem é bem interessante. Aqui fala que a claridade começa no olho da tempestade. Mas o que é o olho da tempestade? Vamos colocar aqui como um furacão. O furacão ele é formado assim, né? E ele vai diminuindo, diminuindo. Aí tem aqui o seu ponto central. Aqui, tudo que está aqui vai voando pelos ares. Mas se a gente entra no olho do furacão, o que acontece? O que a gente vê aqui em cima? A gente vê o céu azul, até o sol brilhando. O olho do furacão é o lugar mais calmo que tem da tempestade. E esse oráculo ele está dizendo justamente isso. A claridade, que significa o entendimento das coisas, começa lá nesse olho do furacão, mas para chegar no olho do furacão a gente precisa passar pelos ventos, pelas chuvas torrenciais, pelos raios, pelas trovoadas, antes de chegar aqui no meio. E o signo de escorpião é muito isso. Ele fala, para você entender com clareza o que acontece na sua vida, é importante você passar pelas crises. As tempestades são essenciais, importantíssimas, porque é quando elas acontecem que a gente valoriza o que tem, que a gente ama o que está do nosso lado, quem está do nosso lado, que a gente entende o valor que tudo tem ao nosso redor.
porque é justamente na tempestade, no furacão ali, que a gente vê o risco de perder tudo, de perder a vida, de perder a saúde, de perder os bens, os imóveis, entende? Eu sei que no Brasil a gente não tem o costume dessa experiência de passar por um furacão e chegar inclusive no olho dele para entender o que significa esse olho, mas esse oráculo ele está dizendo isso. Esse ciclo aqui ele está dizendo, a gente amadurece, a gente entende, a gente compreende a vida quando as turbulências vêm. E muita gente tem medo de turbulência, tem medo das crises, tem medo das transformações, das mudanças, só que elas são essenciais para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se fortaleça, né? Então, esse oráculo ele está dizendo, enfrente as tempestades, porque lá no meio dessa tempestade vai ter aquele olho limpo, claro, é ali que está uma paz infinita. Depois daquela ventania, de repente você olha para cima e está tudo limpo, não tem um vento. É nesse olho do furacão, é no olho da tempestade que a gente experimenta isso. E aqui a gente vê essa busca do entendimento e também a busca do equilíbrio, da paz, de clarear a trajetória da nossa vida até aqui e entender o porquê que tivemos tempestades, o que a gente fez para ocasionar essas tempestades e como que a gente pode trabalhar para que não ocorram tempestades tão grandes assim na nossa vida. Entende? Então esse é o conselho dos arcanos para essa semana que vai do dia 28 de outubro ao dia 3 de novembro. Lembrando que eu estou deixando aí para vocês o vídeo do céu da semana e os trânsitos que eu estou fazendo sobre a lua, eu estou colocando nos shorts lá no canal do Encontros Astrológicos, tá bom? Para quem quiser acompanhar, todo dia eu estou colocando o videozinho de 1 minuto falando sobre o posicionamento da lua. E é isso, pessoal. Desejo para todos uma linda e sábia semana. Lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos, de deixar seu comentário aqui embaixo, lembrando que eu estou deixando aí ao lado os vídeos de referência e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.